algumas notas. Nós vamos fazer um algoritmo que corresponde às notas de um estudante, ok? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar notas, então vamos utilizar valores do tipo decimal, ok? Então temos decimal, mat, que vai corresponder à matemática, supondo que seja 10.5, ok? Que vai ser o valor. Vamos colocar M no final para que não nos dê erro. Vamos colocar mais aqui, décima. Em vez de ser mate 2, vamos, pronto, francês, por exemplo. Vamos ter aqui um 12, um 15, por exemplo, ponto 6 também, M no final. O mesmo, vamos colocar aqui um décima, ok? Ok. Podemos colocar aqui, por exemplo, um línguas, ok? Vai ser igual, por exemplo, também a 10. Um outro decimal, nesse caso que vai ser o resultado, que por sua vez vou deixá-lo em branco. Temos três variáveis diferentes que irão obviamente receber as notas desses estudantes especificamente. Como nós o nosso objetivo é utilizar os operadores relacionais, vamos fazer aqui uma comparação. Em vez de dizer que resultado, vamos achar aqui a média do estudante. Em função disso, vamos determinar se eles aprovaram ou reprovaram. Para nós vamos começar a fazer aqui uma comparação, que vai ser o if, ok? Nesse caso vai ser o mat, se vai ser maior do que 0, ok? Simplesmente determinamos aqui, em vez do mat, vamos meter aqui a média. O que é que vai ser a média? A média vai ser igual a quê? Ao somatório de todos eles, né? A dividir pelo mesmo número, que vai ser 3. O somatório vai ser quê? Ser mat, certo? Mais French mais língua. Vou somar tudo, depois vou dividir pela mesma quantidade, que será 3. Como resultado, vamos colocar aqui. No entanto, vamos verificar se essa quantidade vai ser maior do que 9. Para que comece do 10. Ou seja, nesta realidade aqui vai no intervalo de 10 para cima. Então vamos meter aqui um console, ok, muito importante. .writeLine, só que dentro do console.writeLine vamos meter o quê? Aprovado com, não se esqueçam, sempre colocarmos este cara, certo? Só para deixar aqui bonitinho. E no final daqui na pontita vamos meter lá a média do cara. Ok. Se não for, simplesmente vamos meter um console writeLine e vamos meter reprovado. Fizemos aqui uma comparação dessa estrutura especificamente. Vamos então entender aqui o algoritmo. Declaramos três variáveis aqui. Declaramos uma variável solta, que essa variável solta vai ser a média, que vai ser igual ao somatório de matemática, francês mais língua portuguesa, e dividimos pelo 3. O seu somatório comparamos se ele é maior do que 10, maior do que 9, nesse caso que começa do 10 para cima. Então vamos dizer que esse estudante especificamente está aprovado. Se não for, é porque ele está reprovado. Então colocamos aqui. Esse if vai significar se a média dele for maior do que 9, nesse caso 10 e tal, então ele está aprovado. Se não, utilizamos este. Neste caso em particular, utilizamos aqui um dos operadores, que no caso seria aqui o soma. Como poderíamos também utilizar aqui, vamos já experimentar aqui. Vamos executar aqui o algoritmo e vamos verificar que o resultado da soma, vamos utilizar aqui, ele como padrão. Ok. Aprovado com 11.96, basicamente um 12.
então ele apresenta esse valor que está aqui, o 12 ponto, tá. Ou seja, podíamos também fazer isso, maior ou igual. Só que nesse caso já não vai ser 9, mas sim vai ser 10, para começar do 10. Então, se nós tivermos que fazer isso, pronto, temos aqui o valor, mas na mesma, ainda assim fica aprovado. Se nós meter aqui o 10, ele obviamente fica reprovado, porque a nota vai ser muito inferior àquela que se espera. Nesse caso aqui também vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ok. Vamos deixar aqui a média. Ok, 9,5. Então, deste jeito nós conseguimos utilizar aqui os operadores. Nós podíamos utilizar o soma, o mais, enfim. Podíamos meter aqui a de desigualdade, que está aqui, que nós utilizamos muito com o resto da divisão e etc. Podemos utilizar aqui o processo de negação, podemos utilizar aqui o i e etc. também. Podemos também dizer assim, se ele for maior do que 10 e, ok, nesse caso o i é este, e nesse caso média menor, isso é muito importante que aconteça, ok, menor ou igual a 20, então estará nesse intervalo. Se nós colocar aqui agora 20, o somatório disso tudo vai ser um valor superior. Verifiquem que ele vai estar reprovado. Né? Aprovado com 15, não. Deixa eu ver aqui, vou aumentar aqui para 20. 18, ok, ainda assim vai estar nesse intervalo. 20, 20, 60, pois, aí vai ultrapassar, sim. Oh, nada, deu 20 ponto... Ok, se ele estiver dentro deste intervalo do 20, até deixa eu colocar assim, né? Ok, agora sim está melhor. Deixa eu ver aqui. Ok, agora sim está melhor. Se nós quiser fazer uma comparação desta natureza, né? O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma comparação. Se a média estiver dentro desse intervalo e a mesma média estiver dentro deste intervalo, então ele vai ter que estar, ou seja, ele vai dar o aprovado, vai dar reprovado. Normalmente, quando se trata desta comparação do maior ou igual, tem que se utilizar variáveis diferentes, porque não pode ser a mesma variável que intercala o valor. Neste caso em particular, podíamos, se calhar, utilizar aqui só para título de média 1 e queríamos dividir, por exemplo, por 2. Neste caso, aqui iríamos só colocar aqui um var para que não nos dê errado e a comparação ficasse mais ou menos nesse intervalo. Ali sim, daria para fazer perfeitamente uma comparação das duas estruturas, né? Ele viria comparar se a média for maior ou igual que 10 e a média for menor ou igual ao valor de 20. Ali sim. E lembrando que só é verdadeiro enquanto as duas forem verdadeiras, ok? E se tu metes aqui este cara, basta um dele ser verdadeiro, então cai para aqui. Senão, o resto cai para o outro intervalo. Então, é mais ou menos isso em termos de comparação e utilização também dos... Lembrando que estes métodos todos que estão aqui podem ser substituídos facilmente pelo switch, ok? O switch é muito importante, deixa eu só ver aqui, só meter assim, média, ok. Aquilo tudo que nós fizemos ali, a utilização do case, por exemplo, case, né? No caso da média, dessa média que está aqui, né? For 0, dá também para meter assim, maior do que 0, obviamente, dá para fazer isso, menor
menor ou igual e etc. Aqui na parte de baixo é só meter um break, mas antes disso é só meter um console, nesse caso um console.writeLine, neste caso em particular, dentro do console.writeLine meter assim, aprovado, ok? Se a nota for superior a ele, isso aqui já dá certo. O mesmo podíamos, lembrando que é só fazer isso, esse já existe, ok? Podíamos utilizar aqui o menor, já, reprovado, né? Se for menor, então depois temos aqui o default para dizer apenas um console. Ok, dentro do console.writeLine iremos colocar, por exemplo, um inexistente. Por exemplo, né, um inexistente, significando que a expressão que está ali claramente iria dar um valor inexistente. Você vai aqui, código inacessível, ok? Nesse caso aqui na área do break, iria dar aqui um inacessível. Deixa eu só ver aqui. Ok, agora sim. Iria dar aqui um inacessível em caso de. Então é mais ou menos esta aqui a cláusula. O algoritmo vai ser mais ou menos este para ser colocado, né? Nós podíamos simplesmente meter aqui um décimo que começaria aqui com o 0. Ok. Então o algoritmo estaria completo deste jeito. Então é mais ou menos isso e estamos juntos.